E hoje é dia de quê? De mais um StarCast inédito. E com quem? Com quem? Ah. Com quem são os meus convidados? Simone Reis, ela é simplesmente consteladora. Olha assim, faz parte da constelação, né, Marcelo? O Marcelo, brilho. meu outro convidado! E aí, pessoal, tudo Meu mentor bem? em oratória, o cara que fala, que ensina o povo a falar. Mas voltando aqui para Obrigado. minha amiga Simone, né, Simone? Que honra estar aqui, a seu convite, estar ao lado desse grande amigo, Marcelo Tony. Obrigado. Eu sempre me sinto honrada em estar com você. Ah. E parabéns por esse projeto. Que bom, e hoje você está fazendo parte dele. Você é escritora, palestrante, consteladora familiar, Isso, empresarial. empresarial. Assim, depois você vai diagnosticar isso pra gente, porque eu não sou um pouco leiga. Eu sou uma constelada por ela, por você. É algo que realmente assim, mudou a minha vida. Por isso que eu te trouxe aqui, sabe, o Simone? Porque todo mundo que eu conheço, eu falo assim, gente, essa pessoa precisava constelar. E aí eu falei, nada mais, nada menos que trazer alguém aqui para resolver os conflitos familiares, empresariais, da vida, né, do universo. Você. Gratidão, gratidão. Nós podemos observar quantas pessoas precisam, de fato, ressignificar os seus conflitos, as suas dores. E quando nós, de fato, olhamos para isso, nós conseguimos fluir. E você percebe isso com os seus mentorados também. Sim. Se existe uma trava ali, eu não consigo falar em público. E, Marcelo, eu passei por isso. Se fosse para eu estar diante de pessoas para falar, eu já tinha medo da crítica, medo do julgamento. Da aprovação. Mas o que movia dentro de mim, que me impedia, né? Ou o que movia dentro de mim, onde eu buscava tanta aprovação? De quem eu queria essa aprovação e eu senti que não tinha. E aí quando a Simone foi olhar para as suas dores, então tinha muitas coisas ali que precisavam ser destravadas, ressignificadas para que então eu fluísse. Então foi a constelação familiar que me possibilitou essa transformação e hoje é o que eu peguei assim como propósito. Eu vejo hoje que eu vivo intensamente o meu propósito através do meu servir, que é a constelação familiar. Hoje nós tivemos um ensaio incrível, uma Maravilhoso. experiência na essência, né, Simone? E eu achei interessante, a minha assessora, ela falou assim, qual o objetivo da constelação familiar? Porque as pessoas não sabem, né, Marcelo? Muito pouca gente sabe e dentro desse universo da inteligência emocional, a grande parte das pessoas liga a constelação familiar a algo religioso. Exatamente. E esse é um grande erro. As pessoas ligam a religiosidade, principalmente as pessoas com uma idade mais avançada, elas têm essa imagem da constelação e é completamente equivocado esse ponto de vista, não é, Simone? Exatamente, exatamente. O que é a constelação familiar? Ela nos auxilia a quebrar. Eu nem gosto de usar a palavra quebrar. Sim. Sim, ressignificar. Porque tudo aquilo que você fala em quebrar padrões, quebrar isso ou aquilo, você está rejeitando. Então, as pessoas têm essa tendência de levar, mas quando não tem conhecimento. E a constelação é uma terapia breve, é um método. Então, não tem nada a ver com religião. Tanto que hoje existem várias instituições que têm o curso reconhecido pelo MEC. Então, assim, se fosse algo desse cunho, não teria esse reconhecimento. Sim. Então, quando nós percebemos as pessoas levando para esse caminho, certamente é porque ainda não tem o conhecimento de si, do que acontece, de como é executado. Agora, como qualquer outro conhecimento, pode ser abordado em diversas religiões. Né? Eu mesma, quando eu fiz o curso de constelação, da minha turma tinha pastoras, tinha freiras. Então, assim, eu acho que conhecimento
ele não tem limite. Ele liberta, o conhecimento liberta. Exatamente. Então, de fato, nós precisamos estar mais abertos ao novo, à expansão da mente, do conhecimento, daquilo que nos leva para o mais. E a constelação eu vejo que é uma ferramenta primordial. E como que a constelação ela pode ajudar uma pessoa, um empresário? Porque a gente fala muito para empresários, né? Hoje eu trabalho com moda, com posicionamento de imagem, o Marcelo também. O Marcelo trabalha, né, com formação de palestrantes, é isso, Marcelo? Sim, formação de palestrantes e também um posicionamento de marca, porque hoje nas redes sociais é impossível você colocar a sua estampa, não é? Você colocar o seu movimento, os seus produtos, os seus serviços, se você não tiver uma comunicação eficiente. E as redes sociais hoje não tem perdão. Para quem fala muito errado, para quem tem a voz muito nasal, para quem não tem um bom vocabulário, e é aí onde a gente trabalha. Mas todos esses bloqueios também, que a grande maioria das pessoas, a comunicação, há uma trava no passado. E uma das grandes ferramentas para esse desbloqueio também é a constelação. Sim. Olha, quando nós falamos no ramo empresarial, está muito ligado ao sucesso e à prosperidade. O sucesso e a prosperidade vêm da nossa base. Qual é a nossa base? Nosso pai e a nossa mãe. Então, se eu não tenho uma boa relação com os meus pais, se eu não trago essas pessoas tão importantes na minha vida, no meu coração, eu posso, com uma grande precisão, não conseguir concluir os meus objetivos. Quem tem problema com o pai tem uma grande possibilidade de ser aquele que procrastina, aquele que não tem foco, aquele que não tem segurança para ir lá e fazer o que precisa ser feito. Quem tem dificuldade com a mãe, né? Até nós falávamos de um dos vídeos que eu ia tocar nele agora, gente. Então, vou deixar você falar. Então, quando eu falo da figura materna, o nosso primeiro sucesso na vida foi o nascimento. Então, foi através dessa figura materna. Se eu não reconheço, se eu não concordo, se eu não agradeço por tudo que veio da minha mãe para mim, como eu vou servir na minha profissão? Então, eu não tenho essas forças que vêm desse feminino, dessa mãe. Então, na vida profissional, também eu preciso, muitas vezes, olhar para esse passado para que flua. Como também existem outras dinâmicas ocultas que podem paralisar até mesmo uma empresa. Eu já fiz vários atendimentos onde crenças, né? O que eu vi ali na minha infância? Escassez. As pessoas sempre ganham dinheiro, mas perdem. As pessoas têm... várias pessoas na minha família já faliram. E por uma necessidade de pertencimento, eu não me permito sair disso. É como se eu tivesse sucesso, se eu abrir uma empresa e der tudo certo, eu não faço parte desse clã de pessoas que não tiveram esse sucesso e essa prosperidade. Então, por amor e lealdade cega, eu me mantenho aqui. Então, é necessário olhar qual dinâmica atua. Não, cada caso é um caso e precisa ser analisado com essa profundidade. E a constelação nos possibilita isso. Assim, parece que o carro-chefe, entre aspas, é a constelação familiar. Sim. Mas qual que é a diferença da familiar, da empresarial? Assim, tem outras, assim, que às vezes eu não tenho conhecimento. Como que funciona essa questão? Eu sou leiga, viu, Simone? Eu só sou uma constelada, mas eu sou leiga, né, Marcelo? Sim, todos nós. Quando nós falamos de constelação, a constelação é muito ampla. Você pode constelar o problema lá da sua empresa, uma tomada de decisão. Olha, esse ponto aqui, a minha empresa parece que não é vista. Então, a gente pode verificar o que tem aqui nesse lugar que as pessoas não enxergam. Então, pode ser algo sistêmico que está acontecendo ali que prejudica. Alguns sintomas que nós sentimos, dor no ombro direito, está muito direcionado aos nossos conflitos com o pai, dor no ombro esquerdo, meu Deus, olha isso. Então, assim, sintomas,
relacionamentos, condução dos filhos, são vários aspectos que a constelação consegue analisar e trazer essas informações. Então, o tema que a pessoa deseja constelar é aquilo que mais estiver incomodando ela naquele momento. Dessa forma, ela vai vir a resposta. Seja aquilo que a pessoa espera ou não. Sim, não, e tem alguns vídeos assim, ela tá polêmica essa mulher, Marcelo. Sim. Eu não sei se eu posso falar, né? Claro que pode. Pode. Marcelo, a gente, você me autoriza? Claro, claro. Coloque, Tô até traga à tomando tona. Tô até tomando água, né? Não, porque a Simone é uma mulher forte, né? E ela é também forte nas redes sociais, né? No Instagram e também agora, gente, no TikTok. Ai, meu coração! A mulher tem 300 mil visualizações, né, Simone? E assim, tem assuntos bem polêmicos, né? Por exemplo, todos os homens são iguais? Fala um pouquinho sobre isso. Eu tô te seguindo lá, eu tô vendo assim a polêmica que a senhora anda causando. Exatamente, você está causando. Na verdade, eu trago esses temas específicos porque são as perguntas que eu recebo. Então, as pessoas me questionam, olha, todos os homens são iguais, eu não vou me permitir a ter um novo relacionamento, porque para mim, homem tudo é igual. Na verdade, isso só quer dizer da dor que a pessoa carrega dentro de si. Então, não é que os homens são iguais, é em virtude do que essa pessoa está movendo dentro dela que faz com que ela atraia homens iguais. Então, não é o dedo podre que aponta para o outro, é o meu dedo podre que indica os meus conflitos que precisam ser resolvidos. Tudo Por mais isso é sobre polêmico. nós, né? Sempre sobre nós, exatamente. Sempre. E eu quero agora fazer como a gente faz no treinamento, né? Que é a frase marreta, você se lembra, né? Como é a frase marreta? Você ir para um discurso, todo mundo está esperando uma resposta, você dá uma resposta completamente diferente. Qual é a frase, Simone, para a câmera 1? Qual é a frase do TikTok agora, o vídeo um dos mais viralizados que você tem? Deixa eu me lembrar, hein? Meu Deus, tem que ser rápido O mundo te trata... A vida te trata como você trata a sua mãe. Olha, o quanto isso é pesado, pessoal. Como você anda tratando a sua mãe? Ai, meu coração. Isso te causa tranquilidade ou te preocupa? Por quê? Como eu disse, a mãe representa esse sucesso. Então, como eu quero ter sucesso, se eu julgo de onde vêm essas forças minhas que me remetem a esse sucesso ao servir? Então eu preciso olhar. E quando eu publiquei esse vídeo, que tem mais de 2 milhões de acessos... 2 milhões! Aí ela não quer ser a rainha do TikTok. Quero, com toda honra. Claro que sim. Ainda mais falando desse assunto que aquece o meu coração. Eu me lembro que no dia, Marcelo, eu fiquei assim, eu comentei com meu esposo que me causou uma certa inquietude. Eu meio que começou a me dar uma crise de ansiedade pelo que as pessoas começaram a colocar ali. Foram muitas revelações de dores em que os filhos carregam com relação às suas mães. Eu fui muito criticada, inclusive, por causa dessa frase. Como assim? Então, quer dizer que o meu sucesso tem a ver com a maneira como a minha mãe, eu trato a minha mãe, aquela que me abandonou, aquela que nunca fez nada por mim. E isso é doído. Porém, assim, as pessoas voltaram muito o olhar para o narcisismo, né? Como tratar bem uma mãe que tem perfil narcisista? E aí, então, eu tive que ter todo o carinho com essas pessoas também, porque ali eu percebi uma dor, né? Um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição. E por quê? Algo mais profundo. Primeiro ponto, o que é transtorno de personalidade narcisista?
E eu percebo que as pessoas falam sobre esse transtorno como se quem tem fosse, legal esse nome. Então esse nome remete poder, e a pessoa colocasse isso no coração dela. Então eu vejo muito julgamento, eu acho que por isso que me gerou esse sentimento ruim. E aí, para muitas pessoas eu tentei responder e falar, olha, o que vai te levar para o mais é você olhar para onde olha o amor dessa mãe, que teve esse tipo de ação com você. Porque quando eu sou assim, diz muito da minha história, do meu passado. Então, será que essa mãe também não teve uma mãe ou um pai narcisista? Então, o que ela viu? O que ela sentiu ali naquela infância que ela está replicando? E se eu julgo, qual a tendência? Repetir. Então, para que eu também não venha me transformar nisso, eu preciso trabalhar em mim, fazer diferente a partir de mim, porque eu não consigo mudar a minha mãe, eu preciso desistir disso. E eu vejo que as pessoas estão nessa dinâmica de querer mudar o outro em vez de mudar. Sim. Né? Que é muito mais fácil mudar a nossa postura diante daquilo que é dito ou feito conosco. Então, se a mamãe foi lá e fez algo que nos magoou, o que eu vou fazer com isso? Né? São os filtros. Então, esses são um dos trabalhos que a constelação nos possibilita, né? Trazer a pessoa para esse olhar, ressignificar aquilo que aconteceu, dar um novo significado e seguir com o que é dela. Porque se ela fica nessa dinâmica... Isso eu acho fantástico na constelação. É porque é mais sobre a outra pessoa. E é só quando a gente tem esse conhecimento que a gente consegue seguir adiante. Porque os eventos de injustiça, eles nunca vão deixar de acontecer em nossas vidas. Sim. Mas cabe a nós, né? Cabe a mim, ao Marcelo, a você, a nós, dar um outro olhar, ressignificar. Né? Ressignificar é preciso. Por isso que eu já tenho o meu livro autografado. Uma honra ter o meu livro lido por vocês. E eu quero tocar no assunto antes da gente... Nós vamos daqui a pouco falar do livro e tal, para vocês. Eu acho que o mais importante dentro da constelação, que a maioria das pessoas não conseguem entender, é que a solução jamais partirá de outra pessoa. Exatamente. Gente, isso eu acho que você falou a frase-chave, né? Sim, né, Não, Simone? e para isso tem a frase, né? A frase-chave. Quando eu mudo a minha postura, Uau! tudo à minha volta também muda. Gente. Sim. Então, a mudança que você quer para a sua vida depende de você. Então, é o seu olhar. É o ajuste de Isso lente. em tudo, a gente consegue mudar marido, tudo. menino, todo mundo, Simone. Como que é? Não. Ei, graça. Olha, a A gente gente consegue mudar consegue? marido, Não. menino, Oh. jamais. Não, mas a partir do momento que eu mudo, que eu tenho uma nova postura, Sim. aí tudo à minha volta não vai mudar, então eu vou ser a um primeira. reflexo. Nós Eu somos, vou. né, esse espelho, esse reflexo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e a partir dessa minha postura de amor para com a dor do outro, Isso. que faz a diferença. Na Bíblia, esses dias eu lendo, né, tinha uma passagem lá, eu não consigo decorar, mas falava assim que a gente precisa amar mais o inimigo. Porque esse é o desafio, amar o inimigo. Ninguém falou assim que a gente precisa, porque é muito fácil. Amar Então, os amigos. Amar os amigos é muito fácil. Agora, amar o inimigo, aquilo que é difícil para nós, é o nosso desafio. E a grande transformação vem de tudo isso. E é tão interessante, você tocou na questão bíblica. E tem um versículo, né, bíblico que é honrar pai e mãe. Nossa, por isso eu acho que é por isso que Seja as pessoas, bendita né, toda a trazem sua tanta casa. constelação pra isso. Sim. Honrar. É um princípio bíblico, isso. É um dos princípios mais, assim, power da Bíblia, né? É. Eu queria falar também, Simone, sobre responsabilidade. Por quê? Hoje nós enfrentamos no mercado, nós nos deparamos no mercado com vários profissionais, né, da psicologia, profissionais da inteligência emocional, da autoconsciência, e muita gente vendendo curso, muita gente vendendo treinamentos, né, e às vezes treinamentos que não dão resultado. Eu queria falar com você sobre responsabilidade. Você tem no TikTok e também no seu Instagram, que eu acompanho muito o seu trabalho,
frases, você tem vídeos que são importantes, que são repetidos, tem vídeos seus que eu vejo algumas vezes. E essa responsabilidade de levar essa mensagem, levar essa solução para o mercado, a solução para as redes sociais. Porque hoje é uma vitrine, a rede social hoje é uma vitrine, é impossível. Quem não está no digital hoje está fora do jogo, completamente fora do jogo. Exato. Fala para a gente dessa responsabilidade de acessar as emoções, acessar a família, acessar as dores das pessoas. Marcelo, com a visão sistêmica hoje, eu vejo que é muito mais além do que propriamente dito a responsabilidade. Está ligado ao servir o próximo, é auxiliar nessa transformação, nessa cura. E quando você percebe que através da sua dedicação e dessa sua responsabilidade para aquilo que você deseja como propósito, não vem dificuldade, você faz com maestria, faz aquilo que precisa ser feito. E a dinâmica é essa. Não adianta eu pregar algo que eu não faço. Sim. Entra a responsabilidade. Então, assim, Simone, você tem um casamento perfeito? Não, mas é um casamento onde a gente está construindo todo dia. Quando eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, eu pensava em separar todos os dias. E hoje eu vivo um momento maravilhoso com meu esposo, onde a gente fala assim, que bacana isso aqui. Nós tivemos um jantar essa semana passada e eu gosto de fazer perguntas, né? Claro. E eu, amor, como você vê a nossa relação? Ele, amor, tem gente que acha o máximo, né? Esse negócio de relação, tá lá no alto e depois aqui. E o nosso é assim, tá estável. Então, quando você percebe essa dinâmica que você está falando, eu atendo muito casais, então eu preciso saber o que acontece ali, que afeta, para que eu tenha mais conteúdo ainda. Sim. Então, o que eu vivo hoje também serve, né, para contribuir com os outros. Então, é a autorresponsabilidade. O que eu estou vendendo? Qual imagem eu quero levar para essas pessoas? Isso. E aí entra a autorresponsabilidade. Então, são muitas horas de estudo, muito tempo de dedicação. Então, às vezes, a pessoa vê a gente sumido ou fazendo um story a cada atendimento, mas, né, não tem noção do processo que está ali por trás. Isso. Então, são anos de estudos, anos de dedicação, acompanhando pessoas de sucesso, estando, né, nessa conexão, nesse network. Então, isso também vem para esse lado profissional, para que a gente chegue onde deseja, para a gente estar onde está, onde chegou e ainda onde quer chegar. Tem claro, que ter. Claro. Porque quem está perto de você, os treinadores que estão perto de você, as celebridades, as pessoas que estão aí nesse mesmo movimento, elas vão também desenvolver uma velocidade. Eu até coloquei no meu story essa semana uma das frases que muita gente foi lá e teve gente que veio no meu WhatsApp reclamando, você não pode falar isso e tal, porque está na Bíblia. Eu falei, é muito simples, cuidado com quem você se conecta. Porque a frase é, me diga com quem tu andas e eu te direi quando você vai se estrepar. Então foi muito claro e a resposta foi muito básica, mas isso bem no português, vamos falar bem no goianês mesmo, né? Porque o resultado é esse. Né? Não tem como conviver com pessoas que têm um ritmo, que têm uma velocidade, que vão para o mercado, que dão a cara para tomar tapa, porque isso é contagiante. Exato. Eu vejo uma turma sua, eu vejo você no atendimento, eu vejo aqui a Graça tratando e mudando a vida das pessoas com as fotografias, com os ensaios fotográficos. E alguns de vocês também acompanham o meu trabalho, eu com as turmas lá, com Fala Comigo. Quem entra nesse movimento é muito difícil sair. Exato. É difícil porque se você perder a velocidade, você se desconecta. Então, estudar, estar sempre em conexão, fazer parcerias, não é? A gente está sempre batendo papo, fazendo uma live juntos, uma hora ou outra. Esse é o movimento para quem quer realmente mudar o mundo. Você tem que mudar você primeiro e entrar no movimento, entrar na velocidade, senão... E estar nessa conexão com Sim. quem está nesse movimento. E eu falo muito isso para os meus clientes. Eu atendi um rapaz há pouco tempo e ele, Simone, o meu sonho é me tornar militar. Ótimo. E o que você está fazendo para chegar até esse sonho? Não, então, eu trabalho lá na oficina, eu
né, a minha namorada foi embora, inclusive ele me procurou por causa do relacionamento. E diante da conversa, daquela dinâmica ali, a moça foi embora atrás dos objetivos dela. E ele ficou com receio de ir, porque ele pensa em ser policial, mas não estava fazendo um curso, não estava fazendo um preparamento físico. Eu falei, quando você vai lá, né, no batalhão, conhecer, ver o que esses homens fazem, qual tipo de treinamento, o que eles fizeram para conseguir passar no concurso. Por quê? A sabedoria está em nossas ações. Sim. Só saber o que eu quero não me leva a nenhum resultado. Então, já logo passei umas tarefas para ele, para começar o curso em tal mês, fazer tal coisa. E ele falou assim, Simone, eu percebo uma dinâmica de repetição. As minhas namoradas me abandonam. Eu falei, pois é, elas estão indo. Porque... Qual o sinal? Que sinal é esse? Né? Elas estão em busca dos sonhos. E você ainda fica ali buscando uma aprovação dos pais. Então, existem vários fatores que contribuem para que eu fique ali, né? E ele, com 20 e poucos anos, normal morar com os pais nessa faixa etária, né? Mas está quase no limite. Sim. Mas é necessário desprender esse cordão umbilical e tomar a responsabilidade daquilo que eu quero para a minha vida. Porque até quando eu vou ficar ali, sugando muitas vezes, né? Querendo que os pais façam. Pai e mãe dá a vida. E nós devemos seguir e fazer algo de bom com essa vida. E se honrar pai e mãe, seguir e fazer algo de bom com ela. E aí ele foi entendendo toda a dinâmica. Tá estudando, espero receber convite em breve da formação. Não, da formação. Formação primeiro. Eu falei para ele, olha, as moças estão em busca do sucesso delas. Então, é uma das grandes virtudes de uma grande programação. O homem sente essa necessidade de estar próspero para então ter essa segurança para casar, né? Mas não existe uma regra. Mas quando se tem essa segurança profissional, não estou falando que tem que ser concurso, mas está com a sua empresa ou vivendo o melhor da sua vida profissional para que você proporcione ali para o seu lar, para a sua família, o melhor. Sim. Então, eu preciso estar com essa força, né? Ter essa segurança para ir para a próxima fase. Então, acredito que ali ele vai estruturar isso e para depois pensar nesse casamento. Isso. As pessoas, elas querem ser vítimas muitas vezes, eu percebo, né, Simone? Elas preferem carregar um fardo, né? Às vezes um fardo cheio de lixo, do que vir aqui e ressignificar e falar assim, deixa eu colocar isso para trás, porque eu preciso seguir a minha vida. Eu percebo muito isso, assim, nas pessoas que eu lido, nos empresários, nas modelos, enfim, né? Em grande parte do universo mesmo, das pessoas. Tem uma frase do Bert Hellinger, que é o autor das constelações familiares, a qual eu gosto muito. Vitimismo não traz solução. Então, quando alguém vem fazer o atendimento comigo, eu busco muito olhar isso. E aí, é claro que a gente tem todo um carinho, mas tem horas que precisa dar essa despertada, né, para a pessoa. Vitimismo não traz solução. E a constelação, como ela é uma terapia breve, rápida, então, se eu vou para fazer a constelação, mas se eu vou numa dinâmica onde eu quero ali que alguém passe a mão na minha cabeça, concorde comigo com a minha reclamação e não traga para mim o que eu preciso ser feito, ou seja, a solução, eu não vou chegar onde eu quero. Então, eu quero um aliado. Muitas vezes eu vou para uma terapia buscando um aliado. E aí vem a frase, vitimismo não traz solução. E eu sempre falo, dependendo, né, às vezes em um momento em que precisa dar aquela cutucada, eu uso falar. Eu falo, olha, vitimismo não traz solução. Aqui você não encontrará uma aliada. Eu costumo falar no treinamento, furar a boia.
eu falo mais ou menos, eu falo desse jeito, porque no passado meu pai, não sei o quê, então peraí, não vamos furar essa boia, porque você está vivo, você está falando mais ou menos, mas você não vai chegar a lugar nenhum, você está perdido no mar com uma boia. Então nós precisamos furar essa boia para você ir ou voltar para a ilha, ou você ir para encontrar novamente a sociedade, o mundo novamente, mas tem que furar essa boia. Porque todo mundo, os vitimistas, as pessoas que carregam essas respostas Prontas. já decoradas e Tem prontas. gente que eu tenho uma amiga que, assim, toda vez que eu encontro, o problema é o mesmo. Já tem 20 anos que ela não Olha muda, aí. 20? sabe? É porque, assim, às vezes a gente meio que vira um animalzinho doméstico. Gente, é incrível, é os mesmos problemas. Eu sei que problemas, a gente não tem como não passar por eles, mas a visão é como você vai passar mesmo por eles. De que forma você vai lidar com eles. Exato. Então, eu tenho um problema e eu te conto. Simone, é isso. Mas, na próxima semana, aquilo lá já passou. Nem lembro o que eu tinha mais. Sim. Sabe? Passou. Ou seja, você Foi um trilhou no momento. caminho da solução. Isso. Fez o que precisava Eu não ser quero feito. nem saber. Aconteceu, passou. É um passado. Uma fase que foi. Assim, a constelação, ela traz muito esse acolhimento, né, gente? Não assusta. Porém, é necessário esse olhar profundo. Porque eu vou ter o contato com a pessoa ali, em muitas situações, uma única vez. Então, tem que trazer ela para essa realidade. Tem gente que chega e fala, Simone, eu faço terapia há 5 anos. Nossa. O que está acontecendo, então? Né? E aí, quando vai olhar, é ainda dinâmica lá com o pai e com a mãe. É ainda dinâmica com os filhos. E quando você percebe que a dinâmica com os filhos é a dificuldade da pessoa, é aquela mãe ou aquele pai que tem dificuldade com o pai e com a mãe. Ele replica tudo aquilo que ele julga. Exatamente. Então, por isso que é necessário... então, Simone, tudo começa e termina em pai e mãe? Não necessariamente. Mas a grande... Já dizia Freud, né? Ali, nessa raiz, geralmente mora uma base muito profunda. Então, na constelação, nós podemos muito observar o que nós chamamos de síndrome do amor interrompido. Desde o ventre da nossa mãe, nós registramos muitas informações. Então, o que é esse rompimento? Às vezes, após o parto, a mãe ou a criança precisou ficar ali internada. Então, houve esse afastamento daquele primeiro contato que eu tive, que me remetia à segurança. Então, ali, eu senti que eu fui abandonada. E aí, quais são os registros? Eu me torno uma pessoa dependente emocionalmente, eu não sei tomar uma decisão sozinha, eu me disponibilizo e me conecto com relacionamentos tóxicos, que a gente chama tóxico, mas só vem para ensinar algo, né? Depois que a gente entende isso, a gente libera o fluxo do relacionamento, vai para um novo, é feliz. Mas esses relacionamentos difíceis acontecem para nos dizer que, como um alerta, que tem algo de errado ali conosco. Então, que precisa ser trabalhado. Nesse momento, é identificado que tem que trabalhar esse registro lá dessa criança que se sentiu abandonada e busca de alguma forma. Então, eu só consigo fazer vídeo se tiver alguém comigo. Eu só consigo escolher a roupa se tiver alguém comigo. Então, existe algo muito profundo ali que é a resposta para a liberação dessa dependência emocional. Então, você vai se conectar com isso até que as coisas sejam liberadas a partir de você, desse olhar. Muito bem. Vamos falar do livro agora? Vamos falar do livro. Nós vamos aproveitar agora a nossa câmera de teto que nós temos aqui. Pessoal, olha que maravilhoso. Olha como ficou essa capa. Por que essa tonalidade amarela? Isso tem alguma coisa a ver com o passado, com o desbotar, com uma foto antiga? E eu acho interessante também aqui os traços, eu achei fantástico, e eu sou apaixonado por grafismos, né? E achei interessante esse olhar, quando a gente nota... Tá, pessoal aí tá ok aqui? A capa está no lugar certo? Mais à frente aqui? Ok. Vocês podem notar agora... Essa mulher, ela está como se estivesse olhando para si mesma. Ela mostra tristeza,
os lábios, a ausência de um sorriso completamente, as sobrancelhas, microexpressões faciais aqui, né? Notando quase que um rosto de paisagem, ela está presa. Exatamente. Então, essa foto mostra muito bem que esse livro, pessoal, esse livro é uma chave. Esse livro é uma chave, não é, Simone? Exatamente. Quantas pessoas estão presas a algo que precisa ser ressignificado? Quantas pessoas precisam trazer um pouco mais de cor para a sua vida? E quando eu falava hoje com a Meg Machado sobre roupas, né? Por muitos anos eu usava preto, ainda uso, mas agora com glamour, porque eu me permito. Mas antes o preto era reflexo das dores que eu carregava. Olha. Era para expressar poder, era para expressar que não. Porque na minha adolescência, quando eu tinha 14 anos, eu era modelo e passei Olha por só. um assédio sexual. E isso foi uma grande barreira que eu tive que vencer. Então, se eu tinha que me reunir com homens, eu ficava, né, eu botava roupa assim para não ser notada. Eu engordei para não ser vista. Afastar a admiração. Exatamente, para que eu não tivesse esse olhar para que pudesse talvez me gerar aquele gatilho, né, aquela dor novamente. Então tudo isso a Simone precisou ressignificar, e eu trago um pouco disso, né? E uma coisa que eu tive que ressignificar também foi esse sonho de ser modelo. Então antes o meu sonho era desfilar pelos palcos, né, do Brasil, do mundo. Hoje o meu palco é onde eu realizo ali as minhas palestras. Então, é preciso ressignificar de fato. E tudo tem um propósito. Se não fosse isso ter acontecido comigo, hoje eu não tinha autoridade para tratar, para trabalhar com mulheres e homens que também foram assediados. Então, isso para mim fez muito sentido, Marcelo. Eu tinha que ter passado por esse processo para ter essa experiência e trazer. Então, trago um pouco disso no livro e trago também várias outras histórias de ressignificação de clientes que, ao viverem esse processo ali, se despertaram para o novo. Então, essa capa remete muito isso, essa libertação, esse trazer cor novamente. Acho isso fantástico, pessoal. E eu quero aproveitar aqui, Simone, para comprar o livro, pelo seu Instagram, pelo seu direct? Pelo meu Instagram e também na livraria Leitura do Goiânia Shopping. Sim, e o Instagram que é? SimoneReis.oficial. Muito bem. Simone, assim, infelizmente nosso StarCast já está quase que finalizando, tá? E assim, eu queria só falar uma coisa que tem três anos, né? 2 anos que a gente se conhece, né? 3 anos. 3 anos de fotografia na essência com Simone Reis também, Marcelo Tony. E a primeira vez acho que a segunda vez que eu fotografei você, eu te olhava e falava assim, meu Deus, essa mulher, o que ela tá fazendo aqui? Ela é uma modelo, por que eu não conhecia ela antes? Foi quando você me relatou essa questão, né? Mas assim, um charme, uma essência linda, é algo que você realmente conseguiu resolver de dentro para fora, porque você hoje é uma modelo também, né? Uma modelo dentro desse âmbito aqui, né? Exato. Desse palco, e você fotografa muito bem. Ah, gratidão, né? Pelas lentes de Graça Pires, quem não fica bem, né? Hoje nós temos aqui a rainha do TikTok e também a rainha dos cliques, né? Eu já coloquei aí esse apelido, esse título na Graça, porque realmente é a rainha dos cliques, né, pessoal? Ah, e o rei da voz, né? Aquele que dá voz para quem... Ele destrava as pessoas, ele faz você falar. E uma dica do Marcelo Tony faz toda a diferença na nossa vida. Eu falo que eu assisto todos os conteúdos dele, eu faço questão de verificar a entonação,
o que ele orienta, ele abre as caixinhas de perguntas, já vou lá, faço a minha, já tomo aquele aprendizado ali. Então, gratidão. Obrigado. Abra mais caixinhas. Obrigado, vou fazer sempre. E eu quero voltar em um assunto muito rápido, eu sei que você vai esclarecer isso muito pra gente. Eu vou colocar aqui, o meu público da minha página é em torno de 80% feminino. Nos treinamentos, tanto o Fala Comigo Empresarial quanto o Fala Comigo Aberto para as turmas, né? Nós vamos agora para 70 turmas já. 70, né? Quem diria? Uau, Quem parabéns, diria? De 2019 para cá, parabéns. 70 turmas, né? Mais que merecido. E o grande problema das mulheres é a dificuldade em ser admirada. O medo da mulher estar no palco, o medo dela pegar o microfone, pegar e colocar aquela mensagem e mandar ver e falar o que ela pensa, na verdade, não é o medo de se expressar, verbalizar o que ela pensa. É o medo das pessoas estarem olhando para ela. Então, isso tem muito a ver com esse gatilho que você teve lá da adolescência, do início da carreira de modelo. Cada caso é um caso. Pode estar relacionada a isso, pode estar relacionada à necessidade de aprovação dos pais que não teve na infância, como vários outros fatores. Então, às vezes, algo que aconteceu na escola, eu vejo você falando muito isso. Sim. Então, é necessário esse olhar profundo, trazer esse momento novamente, ressignificar para que flua. Então, eu precisei disso, trago ali nos meus treinamentos esse tipo de visão, e vejo o fluir de muitas pessoas a partir desse olhar, dessa ressignificação, de acolher de fato o que aconteceu. E é maravilhoso, é necessário. Não, e é interessante que tanto isso é uma grande verdade na vida da Simone, que quando ela chegou é como se não tivesse, ela nunca, né, tivesse passado por esse problema que você passou. Exato. Né, por esse assédio. Você chegou pronta, você chegou uma verdadeira estrela naquele estúdio, né? A primeira vez. E só e gratidão é pelo carinho, pelo convite, por estar aqui com vocês. Você quer deixar alguma dica, alguma fala, né? Para as nossas estrelas que estão nos assistindo. Ressignificar é preciso e depende de você. Os resultados que você tanto almeja na sua vida, às vezes é porque, se você não os atingiu, é porque falta esse olhar de carinho, de amor com você. Muitas vezes nós queremos ser acolhidos, mas o primeiro passo é nos acolher. Então, permita-se. Marcelo, muito bom. O que você vai deixar para as nossas estrelas? Mais uma vez, é um prazer Star? estar com vocês aqui, é um prazer estar sempre muito bem acompanhado, né, aqui no Starcast. E eu quero deixar para você uma mensagem bem simples. Fale para o mundo, fale para quem você ama, tá? Fale das suas dores, fale o que você sente, porque o mundo está cheio de pessoas com discursos plásticos, discursos decorados, e essas pessoas não vão ter sucesso na vida, no mercado, nos amores, né? Se não falarem a verdade, porque a verdade é que soluciona tudo, a verdade é o grande filtro, é que mostra para o mercado e para o mundo quem você é. Fale o que você sente. Fala comigo. Uau! Finalizando esse Starcast com chave de ouro. Só gratidão. Gratidão. Simone Reis. Gratidão, mais uma amiga. vez, meu companheiro aqui, ó. Obrigado, Gratidão. é sempre um prazer. E foi isso. E é sobre isso. Ressignificar é preciso.